Então, estamos aqui para gravar um pouco umas reflexões sobre criatividade e refletir um pouco em torno dessa temática, né, da criatividade dentro dos processos criativos das sessions de breaking, b-boys e b-girls. A gente anda percebendo, né, que esse termo criatividade ele é muito importante para a discussão, para o debate, né? da formação continuada desses b-boys, dessas b-girls, né? Só que no atual contexto, né, onde cada vez mais o break entra na indústria, seja a indústria cultural, seja a indústria do esporte agora com o anúncio do break nas Olimpíadas, seja da indústria da educação, né? A gente começa a perceber que o conceito que a gente tem sobre criatividade ele acaba ficando complexo de se entender, né? Porque existe cada vez mais uma impulsão, né, que direciona esse conceito apenas para alimentar essa indústria, né, esse mercado, né, das batalhas, da educação, da cultura, da arte, né? Então, o nosso esforço aqui vai ser tentar compreender vai tentar compreender esse conceito de um ponto de vista mais simples, né? Construir uma ideia mais simples sobre criatividade, né? Então, quando a gente está falando de criatividade, aqui a gente não está falando só dessa visão mercadológica e industrial da criatividade, né? Para chegar em algo mais complexo, é preciso pensar na simplicidade das coisas, né? E a criatividade ela não está necessariamente ligada à função só das competições, né? Das batalhas, né? Ela está presente a todo momento na nossa vida, né? É na forma como a gente anda, na forma como a gente caminha, né? No percurso que a gente faz para ir para a escola, para ir para o trabalho, né? A gente pode criar novas rotas, né? Novos caminhos, novos cronogramas, né? E muitas das vezes isso acaba passando despercebidos, né? Como o gosto, né? A ideia do gosto que veio aí, do sabor, né? Às vezes você está acostumado só a comer laranja, tomar suco de laranja, e quando você vai em uma casa de suco, você pede um suco de açaí com laranja e saboreia aquilo e já é um gosto, é uma criatividade, algo que entrou dentro de você e já faz parte do seu repertório criativo humano, né? Porque a gente parte da ideia que é uma capacidade humana, que é algo... Podemos até falar aqui que é uma dimensão humana, né? Acho que ou podemos até falar com firmeza, com certeza, que a criatividade é o que nos torna humanos, cada vez mais humanos, né? Que nos direciona para o caminho da humanidade. Mas quando ela é tomada só para esse sentido da mercadoria, quando ela vira mercadoria, aí o negócio já começa a ficar muito estranho. Aí começa a perder a simplicidade das coisas, a gente não se percebe mais enquanto ser da criação, não somos mais seres criativos e só robóticos e só copia e cola, não. Mas a criatividade ela nasce aí, ela tem uma essência da simplicidade das coisas e a partir daí ela vai se ampliando, né? Ela vai, né, tomando outros lugares, outros espaços, e a nossa grande questão é como trazer essa percepção para dentro de um processo criativo da forma do break, né? Da forma, não só da forma, mas das produções culturais, da dinâmica cultural que agita esse núcleo, esse coletivo, né? Essa cultura, né? Como é que a gente traz essa percepção dentro de um processo de formação continuada, né? Dentro desse corpo coletivo, né? Então a gente vai propor, né, várias procedimentos, a gente vai propor e vai criar e inventar, né,
pela própria criatividade, a gente vai caminhando dentro desse viés, né, caminhando para esse sentido para essa direção de entender a criatividade, partindo do ponto simples, indo para o complexo e sempre voltando, né? Então, quando a gente está falando de criatividade dentro da construção da session, da técnica, é voltar para aquilo que tem mais de simples dentro desse ensino, dentro dessa aprendizagem, ou dentro dessas aprendizagens, né, que são muitas coisas. É voltar para o estudo do movimento, né, para o estudo da ação do corpo, né, é voltar para nomear, para entender toda a simbologia dos gestos, né, que essa cultura vem construindo e vem produzindo ao longo da sua história, né? É quando a gente olha para aquilo que dá origem, é quando a gente olha para as várias misturas das coisas, desses conteúdos, dessas formas, e aí a gente fala de música, a gente fala de som, a gente fala de pintura, do grafite, né? A gente fala do DJ, do rapper, do MC, e a gente volta para a simplicidade disso e observa como é que essas coisas se misturam para a gente poder começar a perceber a criatividade como algo mais simples, não tanto complexo, do jeito que é colocado e exigida nos critérios das batalhas, dos critérios do break industrial, né? E quando a gente volta a perceber a ancestralidade, né, surge aí os beats ancestrais, né, as batidas ancestrais, e quando a gente percebe a nossa ancestralidade, a gente vai buscar resgatar, né, essa movimentação dos nossos povos indígenas, dos nossos povos africanos e tantos outros povos que estão em diáspora, né, povos diaspóricos, e a gente percebe o quanto a gente volta para nossa raiz, né, quanto a gente bebe, se alimenta, se espeia, se referencia nessas raízes, né? E é a partir daí que a gente volta a misturar as coisas e as coisas começam a surgir, né? Novas possibilidades, né? Novas formas, né? E a gente começa a criar, a criatividade começa a surgir nesse campo aí, que é o campo da mistura, né? E quando isso passa a ser industrial, né, quando passa a ser uma mercadoria, aí a gente entra num outro processo, porque a gente, nessa outra fase, a gente já está dentro da forma, né? A gente está preso numa forma que é imposta pelo mercado, que é imposta pela indústria, né? Da arte, da educação, seja que indústria for, seja que mercado capitalista for, né? A gente entra nessa forma e a gente fica preso. E aí, quando a gente está nesse estágio mais avançado e começa a olhar para a criatividade do ponto de vista mais complexo, né? E surge esse grande desafio, que é como é que eu vou quebrar essa barreira? Como é que eu vou fazer um buraco nessa forma, que a própria forma que a gente criou está nos prendendo, e eu quero agora ser um b-boy mais criativo, eu quero ser uma big girl mais criativa. Como é que eu quebro isso? Como é que eu quebro esses padrões? E a gente está dentro dessa forma, e o grande desafio é quebrar essas barreiras, né? É quebrar essa parede, né? E a gente fica sem saber como, né? Mas como a gente percebe que a criatividade ela pode ser algo mais simples, né? E é essa simplicidade que vai quebrar essa barreira, né? Porque a gente fica numa tensão, né, de achar que as coisas são complexas, que são impossíveis. É mais simples do que a gente imagina, é uma pergunta, né? Quando você pensa em perguntar por que a gente entrou nessa forma, né? Essa pergunta ela é lançada, ela é jogada na parede, ela faz uma fissura, e é por esse buraco, que é o pergunta buraco, você entra por dentro dela e sai. Quando você sai, você entra num campo da criatividade, da imaginação, onde as coisas são possíveis, onde você vai ver vários elementos, você vai ver sua ancestralidade, várias danças, vários gestos, vários movimentos, vários giros,
rabiscos e, sabe, você sai dessa forma e você entra num lugar que eu acho que é o nosso lugar, o lugar da criação, acho que é o lugar da liberdade de pensar, de agir, né? Então você entra nesse lugar bem libertador mesmo, assim, de perceber que às vezes a gente vai criando camadas e camada por cima de camada e não consegue romper, fazer buracos para, né, para exercer a nossa essência, né? Nossa essência. E eu acredito que é por aí a reflexão, né? Quando a gente começa a tentar quebrar a criatividade do ponto de vista mais complexo, trazer uma reflexão, né, para contribuir aí para o B-Boy, para a Big Girl, que estão em processo de formação continuada, né? Esse processo ele é contínuo, né? O próprio nome já fala. E é isso, é voltar para as raízes, voltar para a simplicidade das coisas, entender que a criatividade ela é algo bem mais simples do que a gente pode imaginar, e essa simplicidade vai se tornando algo mais complexo, né? E aí nesse sentido a gente está trazendo bastante atividades, jogos, brincadeiras que façam a gente estimular as nossas mentes, as nossas ideias, os nossos pensamentos. Isso vai desafiando a gente criar perguntas reflexivas, críticas, né? Isso vai fazendo a gente agir, não só nosso corpo, mas nossa mente, e nossa mente também. Então a gente vai quebrando, vai construindo, reconstruindo, tudo através dos materiais didáticos, né? Os materiais de ensino, instrumentos, ferramentas de ensino do arte educador, da pessoa que se coloca nesse lugar de aprender, porque a gente vem percebendo que aprender e criar são coisas juntos, né? Estão dentro do mesmo processo, né? E essa B-Boy e esse educador, eles acabam fazendo esse papel, né? De um ser que ensina e ao mesmo tempo que está aprendendo, né? Quando isso é um corpo coletivo, ora uns assumem o papel de professor, de arte educador, de mestre, outros de aluno, e esses papéis eles vão se movimentando dentro dessa cultura, né? Vão se movimentando e a formação ela vai acontecendo, né, ao longo da nossa história e vem se fazendo até agora, né? Então, para encerrar a discussão, a gente percebe que o break, o processo criativo do break é algo que está se fazendo, é algo que se faz, vem se construindo, ainda está em construção. Esses processos, para a gente perceber como é que esses processos podem contribuir para a nossa formação, né? Para a nossa formação crítica, formação humana, né? Então, esse é um processo que ainda está se fazendo, muita coisa tem sido feita e a reflexão não para, continua. Beleza? Então fica aí nossa contribuição para esse debate aí. Me coloco à disposição para todos vocês aí nas redes sociais e estamos juntos. Forte abraço, professor, arte educador, B-Boy J.